Olá, olá, minha gente! E aí, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você está comigo em mais um Leitura dos Evangelhos em 40 dias. Nós estamos aí já no Evangelho de João, reta final. Chegamos hoje no dia 33. Depois de hoje faltará exatamente 7 dias. Chegamos ao Evangelho de João, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos ver hoje o primeiro milagre de Jesus. Vai ser demais. Vem comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, sem distrações, que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração. João capítulo 2. Foi desse modo que Jesus fez o seu primeiro milagre. 3 dias depois do encontro com Natanael em Nazaré, Jesus foi para um casamento. A festa aconteceu em Caná, cidade em que Natanael morava e que ficava a uns 12 quilômetros de Nazaré, mas que depois se tornaram cidades praticamente escoladas. Jesus estava acompanhado de sua mãe e de seus poucos companheiros na época. Tudo corria bem, mas no meio da celebração da festa o vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, ficou sabendo e comentou com ele: "Filho, o vinho acabou." E Jesus respondeu: "Minha mãe, minha querida mãe, por que me traz este problema agora? Eu não posso me expor nesse momento, mas verei o que posso fazer. Maria então chamou alguns garçons, apontou para Jesus e disse: "Façam o que ele mandar." Jesus acompanhou os garçons até os reservatórios onde ficavam a água com a qual as pessoas se lavavam na chegada, a fim de cumprirem as prescrições religiosas judaicas. Eram 6 e estavam vazios ou quase vazios. Neles cabiam ao todo 580 litros, que dão uns 2.400 copos. Jesus pediu que enchessem de água os reservatórios, tarefa que prontamente executaram. Decorrido bem pouco tempo, Jesus chamou os garçons e disse: "Agora voltem aos reservatórios, encham um copo e levem para o chefe do cerimonial experimentar." Eles atenderam. Quando o chefe do cerimonial provou o que os garçons levaram, logo notou que era vinho. Ele ficou intrigado, porque sabia que o vinho acabara e não tinha a menor ideia de como agora tinha vinho e de boa qualidade. Os garçons não lhe tinham contado o que acontecera, então o chefe do cerimonial procurou o noivo para questionar. O costume de todos é servir o vinho mais saboroso no começo da festa. Os vinhos de safra inferior são distribuídos mais tarde, quando os convidados, depois de terem bebido muito, já não se importam mais com a qualidade do que é servido. Por isso, eu não entendi o motivo de você ter guardado o melhor para o fim da festa. Foi desse modo que Jesus fez o seu primeiro milagre, dando assim início à sua missão. Depois disso, os seus companheiros passaram a crer nele como Cristo. Encerrada a festa, Jesus e seus acompanhantes retornaram para suas casas. Alguns dias depois, na companhia de sua família, Jesus foi de Nazaré para Cafarnaum, distante uns 50 quilômetros. Mas ficou pouco tempo nessa cidade porque se aproximava a data da celebração da Páscoa em Jerusalém. Jerusalém, 7 de abril de 30. Estando em Jerusalém para a Páscoa, Jesus entrou no templo e se deparou com o caos. A área reservada para os estrangeiros foi transformada num mercado cheio de barracas e de balcões de cambistas. Os vendedores ofereciam por preços exorbitantes bezerros, ovelhas e pombas necessários para as ofertas. Os cambistas trocavam as moedas romanas com imagens dos imperadores por moedas locais aceitas em Israel. Além disso, fixavam o câmbio que quisessem, porque eram os agentes permitidos. Muito triste com o que estava vendo, Jesus trançou um chicote com cordas e pôs os animais para correr. Em seguida, repreendeu duramente os vendedores e cambistas. "Tirem estas coisas daqui, porque a casa do Deus eterno não pode ser um lugar de exploração do povo." Perplexos, os companheiros de Jesus, vendo o que ele fez, lembraram-se do que o salmista escrevera: "Será sincero e intenso o meu amor pela casa do Deus eterno." Os dirigentes religiosos que controlavam os negócios do templo de Jerusalém não gostaram. Então resolveram confrontar Jesus. "Quem você pensa que é para nos ofender desse modo?" Jesus respondeu de uma forma que eles não entenderam. "Olhem, derrubem este templo que eu os levanto em 3 dias." Os religiosos ironizaram. "Pare com isso. Sabe há quantos anos este templo está em obras e ainda não foi terminado? Há 46 anos, meu amigo. Agora você vem e nos diz que você pode reconstruí-lo em 3 dias?"
Eles não perceberam que Jesus se referia ao seu próprio corpo, o verdadeiro templo de Deus. Quanto aos seus companheiros, só compreenderam a sua resposta quando ele ressuscitou dali a alguns anos. O fato é que muitas pessoas que estavam em Jerusalém nessa época creram nele por causa dos milagres que fazia. No entanto, Jesus, profundo conhecedor da natureza humana, sabia que aquela era uma fé superficial dependente de milagres. Eles não eram realmente seus seguidores. João capítulo 3. Em Jerusalém havia um cidadão muito estimado entre os seus colegas no Sinédrio, o conselho de 70 homens que julgava as questões morais e religiosas do povo de Israel. Seu nome era Nicodemos. Estando Jesus ainda em Jerusalém, Nicodemos foi de noite ao seu encontro. Queria privacidade e foi muito gentil em sua saudação. Mestre, sabemos que foi o Deus eterno mesmo que o enviou. Esta é a única explicação que encontramos para as tantas coisas que faz. Jesus respondeu: na verdade, o que você vê é o evangelho da graça de Deus em ação, mas ninguém pode participar desse evangelho se não nascer de novo. Nicodemos ficou intrigado com a resposta de Jesus e disse: é simplesmente impossível que isso aconteça. Ninguém pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez. Jesus explicou: a verdade é uma só, Nicodemos, para você e para todos. Para participar do evangelho da graça de Deus, não basta apenas o nascimento biológico, é do nascimento espiritual que vocês precisam. Quem é nascido apenas biologicamente segue seus próprios desejos. Quem é nascido espiritualmente é guiado pelo Espírito Santo. Aqui é quando na sua Bíblia talvez esteja quem é nascido da carne. Ele colocou aqui biologicamente, ficou mais fácil para entender, né? Não se impressione, sinta o vento. Você ouve o som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Quem é gerado de novo segue para onde o Espírito Santo o conduz. Nicodemos admitiu a sua dificuldade para compreender. Eu ainda não entendi, mestre. Jesus tornou a explicar. Na verdade, você sabe tudo sobre religião de Israel, mas continua pensando em termos puramente humanos, não celestiais, porque não é nascido de novo. Você e sua gente têm visto o que dizemos e fazemos, mas não veem o principal. Eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo. Lembra-se da serpente de metal que Moisés mandou esculpir e levantou diante do povo para que as pessoas fossem perdoadas? O que aconteceu? Quem olhou para ela foi sarado. Chegará o dia em que eu também serei levantado sobre o monte. Quem olhar para mim e crer que eu sou o Cristo enviado pelo Deus eterno terá a vida eterna. Era muito clara a razão pela qual Jesus veio ao mundo. O Deus eterno amou os seres humanos com tanta intensidade que entregou o seu único filho para morrer no lugar deles, para que recebam a vida eterna. Na verdade, o Deus eterno enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Assim, quem o recebe é salvo, quem não o recebe recusa a vida eterna. Quem o recebe, recebe porque crê. Jesus é a luz que veio ao mundo para acabar com as trevas, mas o que aconteceu? A maioria das pessoas preferiu amar as trevas, seguindo as suas próprias inclinações más. Se fossem nascidas de novo, viriam para a luz. Como não nasceram de novo, fogem da luz, pensando que seus pecados não serão descobertos. Bem diferentemente, os que nasceram de novo se aproximam da luz. Quando as coisas que fazem são vistas, elas são aprovadas porque estão de acordo com a palavra de Deus. Tendo deixado Jerusalém a caminho de casa, na Galileia, Jesus passou um tempo com seus companheiros na Samaria, área em que o Império Romano tratava como uma parte da Judéia. Muitos dos que ouviam as mensagens de Jesus se arrependiam dos seus pecados, criam e eram batizados. Perto dali, na região de Salim, ao lado da antiga Siquém, ficava Enom, onde havia muitas fontes de águas. Nessa região, João Batista passou um tempo batizando os que se arrependiam e tinham os seus pecados perdoados. Muitos aceitavam a sua mensagem, mas outros tantos ainda o questionavam. Os seguidores de João Batista, que por pouco tempo depois seria preso, viram que a equipe de Jesus também batizava e ficaram aborrecidos. Eles disseram ao profeta: Mestre, lembra-se daquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, que tu batizastes e sobre quem dissestes lindas palavras? Por ordem dele, seus companheiros também estão batizando e muita gente o está seguindo. João Batista os tranquilizou. Ele faz isso com a autorização do nosso eterno Deus. Lembra-se que eu disse que eu não era o Cristo? Que sou um precursor dele?
Quero que saibam que eu estou muito feliz. Estou como o amigo do noivo que na festa do seu casamento vibra quando ele aparece no salão e todos o saúdam. Eu estou radiante. Minha vida já valeu a pena. Agora posso me recolher. Esta é a hora de Jesus, o enviado do céu até nós. De fato, Jesus que veio do céu é maior, muito maior do que os seres humanos. Ele fala as coisas que viu e ouviu no céu. É pena que nem todos o ouçam. Quem os ouve descobre que o amor do Deus eterno é verdadeiro. Sua vida revela as palavras de Deus, palavras completas para que a nossa alegria seja completa. É feliz quem aceita o que o Pai eterno ama ao seu Filho eterno que agora comanda o universo. Quem quiser ter a vida eterna precisa crer em Jesus como Filho de Deus. E é importante também que todos saibam que o Deus eterno respeita quem prefere rejeitar a vida eterna, mas a alegria dele é concedê-la a todos. Foi por essa razão que ele enviou o seu Filho ao mundo. E assim fechamos João capítulos 2 e 3, o nosso dia 33. Que belo texto que explica a missão de Jesus. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele é sensacional. Nicodemos, cheio da sua religiosidade, estava querendo mostrar que queria ter um relacionamento com Jesus, mas Jesus impôs uma condição. A condição era nascer de novo. E ele não estava entendendo nada daquilo e faz aquela pergunta mais infantil, né? Como posso nascer de novo, voltar para o ventre da mãe? Jesus disse, não é assim, meu filho, é nascer do alto. E esse é o Evangelho. O que você precisa fazer para ter Jesus na sua vida? É crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí você vai nascer de novo. Você vai receber o Espírito Santo. O Evangelho de Deus é isso. É crer que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é certeza. Quem crer tem a vida eterna e ninguém tira. Amanhã eu espero você para João capítulos 4 e 5 para o nosso dia 34. Estamos quase lá, hein? Não desanime, continue firme. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Fique em paz. Um abraço. Até amanhã.